Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo CSHG11 ao HGRU11, fundo de varejo, né, da Credit Suisse, é o Renda Urbana, né? Então, fique conosco aí para você ver qual foi a performance dele no mês de agosto, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, Fiagro e Fiinfra, o carro-chefe aqui do canal, o principal assunto, tá? Falamos de outros assuntos, mas o principal é Fiagro e Fiinfra, então se inscreva aí no canal, não perca tempo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like também, é tudo de graça e você ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, porque a gente vai passar pelos principais pontos aqui do relatório, tá ok? E também, se você quer encurtar a distância, né, conversar com outros investidores, se inscreva aí no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você quiser também ver os benefícios de ser membro do canal, também visite a nossa área de membros e a forma também de você contribuir aqui com o canal, o crescimento do canal, tá bom? Vamos lá então. Relatório do HGRU11, é o Credit Suisse Renda Urbana, relatório de agosto. Então, fundo que tem aí sua data base sempre o último dia útil de cada mês. O valor da cota de mercado encerrado no último dia útil de agosto, R$ 127,88. Então, um dos fundos também que o preço teve uma ascendência aí no mês de agosto, né? O fundo estava andando ali, caminhando de lado, próximo ao valor patrimonial alguns meses, né? E aí, em agosto, depois do anúncio da deflação, muitos fundos de tijolo subiram. Não foi diferente com o HGRU11, tá? Ele que tem aí uma área bruta locável de 426 mil metros quadrados, dividend yield anualizado tá aí, ó, 7,7%. E ele tem um valor de mercado, o valor do mercado do fundo, né? Agora está superior ao valor de mercado, né? Mais de 10%, em torno de 10% aí acima do valor de mercado, 2,4 bilhões de reais, tem 183 mil cotistas, segue aumentando essa base aqui, a gente vai ver também mais para baixo, e não tem vacância física e nem financeira já há muito tempo, né? Então, nem sei o último mês aí, desde que a gente acompanha aqui há mais de 2 anos o fundo, né, não lembro de ter vacância no fundo aí, nem física e nem financeira. O rendimento do fundo foi 82 centavos por cota, mantendo a linearidade. E aqui dentro dos comentários que o gestor fez, né, inclusive os rendimentos, o resultado do fundo no mês de agosto foi abaixo do distribuído. A gente vai ver o porquê, né? A receita foi 17,3 milhões, foi 94 centavos por cota. E o resultado 14,6 milhões, né? Saindo ali todo, sendo abatido toda a parte dos descontos de despesa, mas teve alguns impactos extraordinários no resultado. Primeiro aqui foi o desconto retroativo no contrato com a Estácio Salvador. Então, se não tivesse tido esse desconto, né, concedido ao inquilino, o resultado seria 82 centavos por cota. Então, teve um impacto aí de 3 a 4 centavos por cota, né, nesse desconto concedido a Estácio. O segundo aqui é o lucro da venda de parte da posição do KNCR. Então, impactou positivamente em 4 centavos por cota, ou em torno de 800 mil reais. Lucro da parcela da venda das lojas pernambucanas de Francisco Beltrão. Então teve um lucro aí também, o fundo segue vendendo, né? Em torno de 800 mil reais também essa parcela aí de lucro, né? E o lucro da parcela da loja de Caçador em Santa Catarina, em conjunto com a parcela de Francisco Beltrão, somaram aí 100 mil reais de lucro no mês de agosto, que equivale a 1 centavo por cota. Então, mais o total de ganho de capital que o fundo teve, né? Por isso que eu falei 800 e poucos mil, quase 900, na verdade somos 800 mil reais de lucro que ele teve na venda do KNCR, né? Então, na loja de Francisco Beltrão e Caçador, nessa parcela que foi recebida, o lucro ou o ganho de capital foi em torno aí de 100 mil reais. A distribuição, então, ele manteve o patamar de 82 centavos, apesar do resultado de 79, né? Mantendo a linearidade da distribuição desde março, né? Exceto naqueles meses que faz o ajuste com relação aos 95% mínimo de distribuição legal, né? E o fundo até agora, nesses 2 meses aí, 3 meses, né? 2 meses desse semestre, distribuiu 87% do resultado. Então, abaixo dos 95%, mas essa equalização, né, ao mínimo de 95%, tem que ser feito
até o último dia, o último mês, né, de cada semestre. Porque é o limite, é o mínimo de resultado de caixa semestral, né? Ainda no mês de agosto ele fala que teve a assinatura de compra e venda aí de um imóvel que o fundo está querendo comprar em Taubaté de 68 milhões e 250 mil reais, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais para baixo sobre essa compra. Ele também fala aqui sobre as vendas das lojas, né? Ele fala que informou lá em abril de 22, né? O cronograma de vendas, quais lojas que estavam para ser vendidas aí no mês, né, durante o ano de 2022, nas lojas das lojas que o fundo tem das pernambucanas principalmente. Então o fundo pretende em 2022 realizar aí 150 milhões em vendas de loja. Essa é uma característica da Credit Suisse, né? Fazer esses ganhos de capital com compra e venda de imóveis também, principalmente. E a pretensão de ganho de capital nessas vendas é de 30% ou 45 milhões de reais. Desde o início o fundo vendeu 120 já, então está quase ali na meta, né? E perfazer um lucro de quase 37 milhões de reais em ganho de capital, 31% de lucro auferido nessas vendas. Então está próximo ali a meta, né? Inclusive acima da meta, né, dos 30% de lucro nessas vendas. Tá? A tabela de vendas é essa aqui de baixo. Então o fundo aí, né, vendendo essas lojas aí das lojas das pernambucanas, né, e temos aqui da Mineirão em Serra. Então essa aqui é a pretensão do fundo. O fundo já vendeu todas essas daqui, né, e fazer os 120 milhões de reais, e tem algumas ainda aí para completar essa meta que o fundo tem de vendas, tá? O fundo aí segue o alcance dessa meta de vendas de 150 milhões com 30% de ganho de capital. Aqui é a compra do Dutra 107 lá em Taubaté, então o fundo pretende comprar também ali um imóvel, um empreendimento imobiliário ali de varejo, né, varejo de serviço ali em Taubaté. 68 milhões é o volume financeiro envolvido por essa compra, né? Então tem parcela de equity, parcela de CRI, então tem algumas obrigações aqui, né, que tem que ser cumpridas para poder concretizar essa aquisição. Faça uma leitura aí, baixa o relatório. Venda da loja de Pato Branco no Paraná, então o fundo também aí firmando um compromisso de compra e venda dessa loja de Pato Branco, tá? Onde o fundo pretende vender essa loja aí para as casas pernambucanas, inclusive, 10 milhões e meio de reais. O fundo adquiriu esse imóvel a 7 milhões e meio, vai perfazer aí um lucro, né, de quase 3 milhões de reais nessa venda. Venda da loja de Mogi das Cruzes também, sendo firmado em um compromisso também de compra. Provavelmente, né, um compromisso de compra e venda também de venda desse imóvel, também para o mesmo, né, Casas Pernambucanas também, 10 milhões e 300 mil reais. O imóvel foi adquirido por 7,3 milhões. Então o fundo pretende também ter um ganho de capital de 3 milhões de reais aproximadamente. Venda da loja Votuporanga também ali para as casas pernambucanas. Imóvel que o fundo também comprou, está vendendo, né, em torno de 10 milhões de reais o valor. E o fundo comprou a 7,4 milhões também, pretendendo aí lucrar 2 milhões e meio de reais. Então o fundo segue naquela meta, né? Vendendo esses 3 imóveis, por exemplo, alcança a meta de 150 milhões, né, em vendas, e provavelmente também o ganho de capital vai ser mais do que 30%. Bom, isso aqui depois você pode fazer uma leitura mais detalhada, né? O relatório vai estar na descrição do vídeo. Aqui segue as informações das alavancagens. O fundo tem aí um cronograma de pagamento das alavancagens, né, e um encerramento em 2031. Então o saldo devedor aqui vai cair nesse percentual de pagamento ano a ano, tá? E os valores aqui, principalmente aqui no CRI da Macro, né, na aquisição das lojas Macro, segue aqui o cronograma de amortização, que é crescente, né? Tá aqui 8 milhões e termina ali pagando 11 milhões de reais lá em 2031. Então essa aqui é a alavancagem muito baixa com relação ao patrimônio do fundo, tá? Aqui tem as visitas técnicas que se fazem nos imóveis, né? Então as notificações que são feitas, né? O que a equipe de engenharia fez aí nesse período de agosto. Então notificou aí o grupo Big, que é administrado pelo Carrefour Brasil. Então tá aqui as notificações aí. O fundo segue fazendo os acompanhamentos e as vistorias nos imóveis alugados.
Composição do resultado. Então a receita de locação teve uma pequena redução por conta daquele desconto, principalmente, né, no contrato da Estácio de Salvador. Então foi de 12,8 milhões. Rendimento imobiliário 3,6 milhões, né? O fundo tem FIIs, tem CRIs, né, na sua carteira, né? Ganho de capital foi de 897 pelaquela venda das lojas de Francisco Beltrão, né, e a outra de Caçador, se eu não me engano. E também teve o lucro, o ganho de capital na venda de cotas do KNCR11. E aqui teve imposto de renda, né? Imposto de renda sobre ganho de capital, que ali deve ser um saldo de alguma coisa, né? Muito baixo, né? Com relação ao ganho de capital que o fundo tem feito, provavelmente algum ajuste. Receita de 17,3 milhões, despesas operacionais 2,7 milhões, né? E o resultado do fundo foi de 14,6 milhões de reais, já anunciou 15 milhões de reais de distribuição, mantendo a linearidade, né? Mas acima ainda, né? A distribuição, o resultado acima da distribuição no ano de 2022, né? Com uma diferença de em torno de 5 milhões de reais a mais de resultado, tá? Então o fundo segue aí com resultados saudáveis, né? E distribuindo proventos linearizados desde março, como a gente verifica aqui embaixo. Tá? Então, o fundo está distribuindo 82 centavos desde março de 2022, teve aquele ajuste aos 95% semestral, que é sempre feito em junho ou em dezembro, né, que acaba aumentando ali, se o fundo tiver muito ganho de capital, acaba aumentando. E aqui dentro da receita de locação, o fundo tem um potencial de 13,2 milhões de reais, fundo ainda com carências em alguns contratos de que ele deixa de receber então aí quase 1 milhão de reais, e de adiantamentos aqui, multas 414 mil reais recebidos, né, também, que também contribui aí para o resultado do fundo com uma receita de locação de 12,7 milhões de reais. Então o fundo não ainda auferindo todos os resultados de receita potencial que o fundo tem. Hoje ele tem 69 centavos em saldo acumulado de resultado. Dentro da rentabilidade, é um fundo que tem uma liquidez boa no mercado e teve uma rentabilidade também, assim como os outros fundos de tijolo, né, muito alta, né, 7,7% de rentabilidade no mês. Teve alguns que tiveram 15%, né, mas o HGRU teve 7%, mais próximo aqui do IFIX, né. O IFIX foi 5,8%, que foi puxado para baixo pelos fundos de papel, né, indexados ao IPCA principalmente. E o HGR11, como é um fundo de tijolo, teve também uma alta, né, uma busca muito grande em agosto dos cotistas, dos investidores por fundo de tijolo, né? Então aumentou muito os valores dos fundos no mercado. E para quem não segue a manada, está comprando FII de papel igual eu, né? Então estou comprando fundo de CRI, que é o que está em promoção no mercado. Liquidez aqui do fundo também, uma liquidez interessante, 104 milhões de reais foi o volume de negociação mensal, né, no mês de agosto, 4,6% foi o giro de cotas, e o fundo aumentou aqui em aproximadamente 5.500 cotistas, novos cotistas, né, novos CPFs aí, como cotista do HGRU11. Dentro da carteira de composição de patrimônio, não teve muita alteração, né? 2,2 bilhões de reais é o patrimônio do fundo. Segue aqui o SPVJ com outros FIIs também, CRIs na carteira, renda fixa que é o caixa do fundo, né? E 1,7, quase 1,8 bilhões em imóveis. Então não alterou aí com relação ao patrimônio. São mais de 18 milhões e 400 mil cotas emitidas. As aquisições e parcelas a pagar também não tiveram muitas modificações, né? Então tem aqui a venda das lojas de Francisco Beltrão e Caçador, que estava aqui, né, como valor a receber nos próximos 6 meses, né, mas não teve muitas modificações relevantes aqui com relação a outras parcelas. Dentro da evolução da vacância, o aluguel médio, né, segue aqui então, sem alterações também o aluguel médio dos imóveis varejistas e dos imóveis educacionais também não tem alteração, assim como também as vacâncias. A vacância, né, física segue zero, né? Nunca vi essa vacância aqui com algum percentual desde que acompanho o fundo aí em torno de 2 anos. Então segue zero também a vacância do fundo. Vencimento médio dos contratos também ali dentro daquela mesma média, 2,4 anos de vencimento médio dos contratos, né? Praticamente todos vencendo, né, a partir de 2026. As divisionais também a maioria acontecem depois de 2026 e o principal índice de correção dos contratos, a IPCA, mais de 92%,
E o fundo tem uma característica interessante, né? São imóveis normalmente com algum grau ali de especificidade em relação ao locatário, então por conta disso, a maioria dos seus contratos são contratos atípicos, mais de 80% deles são contratos atípicos, né? E dentro dos setores também não tem uma diversificação tão grande de setores, mas tem muitos imóveis dentro desses setores, né? O que faz serem também contratos de longa duração. 29% é educacional, 23% é varejo vestuário e ele tem 48% em varejo alimentício, mais 12% está integrado aqui indiretamente pelo SPVJ11, que também é um fundo de varejo. Aqui são os principais eventos, né? Então os fatos relevantes, né, que o fundo publica, né? Então o mais recente aqui foi de julho, tá? Que é a alienação da loja de São José dos Campos. Você pode fazer uma revisão nisso aí também. O portfólio do fundo, né? Tem os imóveis educacionais aqui, na IBMEC, grande faculdade aqui no Rio de Janeiro, na Armando Lombardi, né? Lá na Barra da Tijuca, se não me engano. Estado de Salvador, então tem aqui a São Judas, né? Santo Alberto, imóvel aqui na Vila Leopoldina também da Universidade de Campinas, se eu não me engano. Tem aqui os imóveis de varejo, né? Normalmente aí locados para grandes supermercados, né? Grupo Carrefour. Então tem vários aqui, vários imóveis. Então, e também tem um imóvel de varejo vestuário também, locado para as lojas pernambucanas. Então é isso aí. Esse é o HGRU11, fundo de varejo, que tem desde abril de 2018, é para investidores em geral. Essas são as taxas cobradas pelo fundo, né? Uma das menores aí do mercado de taxa de administração e gestão, 0,7% sobre o valor de mercado. E mais tem uma taxa de 20% do que exceder 5,5% mais a inflação, que é o IPCA aqui no caso. Tá ok então? Relatório gerencial do HGRU11. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também compartilhe conosco se você é cotista do HGRU11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do HGRU11, fui há mais de um ano atrás, né? Não sou mais. Esperando aí uma oportunidade de preço para poder entrar no fundo, né? Eu acho um fundo muito interessante para o longo prazo, então tendo uma oportunidade de preço a gente vai comprando, né? Mas a princípio eu não sou cotista então do HGR11, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso link lá do Telegram que está na descrição do vídeo, nosso grupo, tá? Então se inscreva lá em curta distância e também visite nossa área de membros, veja lá os benefícios que a gente oferece e também é uma forma de você ajudar o canal com um pequeno valor ali, ajuda bastante a gente aqui, tá ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.